Hoje eu quero falar com você do benefício da boa comunicação com a sua empregada doméstica, né? Eu acho que a comunicação, ela é uma das referências que a gente tem. Oi, Amália. É uma das referências que a gente tem com relação a você ter aí resultados quando você quer otimizar, quando você quer uma produção melhor com relação a qualquer setor do que você está falando, né? Hoje a gente, lógico, eu falo de empregada doméstica, mas a gente tem essa questão, inclusive com o setor corporativo, né? E por que eu falo aqui que a boa comunicação com a sua empregada doméstica ela é fundamental para você ter aí uma empregada doméstica que ela esteja, né, entregando para você um serviço de qualidade. E quando você não tem essa boa comunicação, você vai desandando aí essa relação que existe dentro de casa. E aqui, quando eu falo de comunicação, eu quero falar com você. Eu separo aqui nas minhas nas minhas conversas e nas minhas teorias que a gente tem três tipos de patroa. A patroa A, que é aquela patroa que fala, que não fala, na verdade. A patroa A é aquela patroa que não fala com a empregada doméstica ou por preguiça, tipo, deixa pra lá, depois eu falo, ou porque ela é aquela patroa que não quer incomodar, então deixa assim, não vou falar, ou é aquela patroa que não quer parecer chata, sabe? Não quer ficar cobrando muito, porque tem receio dessa cobrança e de como cobrar a empregada doméstica e de repente ela ir embora. Então, a patroa A é essa que não fala com a empregada doméstica por algum desses motivos. Aí tem a patroa B. A patroa B é aquela que ela abre a boca, a empregada morre de medo dela. Então, qualquer coisa que ela fale, qualquer atitude que a patroa tem, a empregada fica com medo. E a patroa C é aquela patroa que não fala na esperança da empregada doméstica adivinhar, entender o recado que ela deixa. E aí, o que eu estou falando aqui quando eu falo dessa patroa C, que é a patroa que quer que a empregada adivinhe o que ela está pensando, né? Que ela entenda o recadinho que ela deixou. Eu já fui essa patroa C. Eu já fui essa patroa C porque eu já deixei muito aqui em casa as coisas na esperança, não, achando que a empregada doméstica ia entender o recado que eu deixei para ela. E quando eu falo isso, o que eu estou falando para você? Eu, aqui em casa, já fiz muito, muito isso. Quando eu chegava de final de semana, que eu não tinha, né, empregada doméstica em casa, meu marido gosta de cozinhar, então, enfim, era o final de semana que a gente tinha para curtir a cozinha, para curtir os amigos que vinham, a família que vinha e a gente que cozinhava. E aí, quando chegava na hora de cozinhar, enfim, eu ia pegar um mix, eu ia pegar um liquidificador e quando eu pegava aquele objeto, estava sujo. Eu falava, putz, grila, não é possível. Ela deixou o liquidificador sujo, ela não limpou o mix. Aí o que eu fazia? Eu pegava aquele objeto que eu via que estava sujo, enchia de água com detergente e deixava na pia. E aí, quando ela chegava, eu não falava para ela por que aquele objeto estava ali na pia com água e detergente. Não falava, porque eu achava que era óbvio que ela ia entender que estava ali porque estava sujo. E eu vou te falar, não é óbvio o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, se você está aí, patroa C, achando que a sua empregada doméstica vai entender o recado que você deixou ali para ela na pia, quando você deixou esse liquidificador com água e detergente, ela não vai entender. Então, quando eu falo aqui da boa comunicação, é disso que eu estou falando. Você tem vários tipos de jeito de se comunicar.
né? E quando você não deixa e quando você deixa de falar, quando você deixa de se comunicar, também é um problema, também traz consequências para dentro de casa, traz consequências para essa relação que você tem aí com a empregada doméstica. Então, quando eu falo aqui que não funciona e que a gente não adianta você achar que a empregada doméstica vai adivinhar o que você está falando, porque você deixou aquele recadinho ali do liquidificador para ela com detergente e água. Quando você fala de um jeito que ela vai ficar com medo ou que ela vai se sentir acuada, e eu falo assim, às vezes não é nem sua intenção falar desse jeito, mas dependendo da forma que você fala, você está deixando a sua empregada doméstica com medo, você está deixando a sua empregada doméstica acuada. Ou quando você simplesmente não fala. Não fala porque você está com preguiça, você fala, não, deixa para lá, hoje ficou assim. E aí, o que vai acontecendo com todos esses casos? Tanto a nossa patroa A, B e C, elas têm um ponto em comum. E você sabe qual que é esse ponto? Dessa patroa, desses 3 tipos de patroas, sabe o que vai acontecendo? Elas vão se irritando, elas vão enchendo um potinho de coisas que elas não estão gostando, e na hora que elas resolveu falar com a empregada doméstica, o que acontece? Ela já vai ríspida, ela vai sem paciência, e aí ferrou com a comunicação. Então, quando eu falo para você, não deixa acumular, precisa ter uma boa comunicação. Você, a partir do momento que você não fala com a sua empregada doméstica, o que acontece? Ela não vai adivinhar o que você está pensando, ela não tem obrigação de adivinhar o que você está pensando, e ela não vai entregar o que você quer. Ela não vai entregar o serviço que você quer. E quando eu falo isso, eu quero que você entenda aqui que existe um jeito certo da gente se comunicar, existe um jeito certo de você se comunicar com a sua empregada doméstica, e eu vou te falar esse jeito certo, porque a comunicação, ela é importante em qualquer momento, em qualquer fase que você esteja aí com a sua empregada doméstica, seja ela uma empregada doméstica que está começando com você, seja ela uma empregada doméstica que já esteja há um certo tempo com você, ou seja ela uma doméstica que já está aí a vida inteira com você. A comunicação, ela é importante, independente da fase que a sua empregada doméstica esteja trabalhando para você. E eu digo isso pelo seguinte, quando você não tem essa comunicação, vou dar um exemplo aqui para você, que pensa num ambiente corporativo, pensa numa empresa. Essa empresa, ela tem vários colaboradores. E quando existe a falta de comunicação entre eles, o que acontece? O processo, ele é quebrado, o processo ou ele é quebrado, ou ele chega no final de uma forma incorreta. Então, hoje, a comunicação é um dos itens que as empresas mais trabalham, elas mais trabalham para ter produtividade, porque a falta de comunicação, ela gera improdutividade. Porque a partir do momento que você faz uma comunicação errada, que você não tem o final dessa comunicação correta, o que acontece? Não tem produtividade porque existe retrabalho. Porque a partir do momento que você não falou uma coisa certa, você vai ter que refazer para ficar do jeito certo. E dentro de casa é a mesma coisa. A partir do momento que a sua empregada doméstica ela não entendeu o que você quer, a partir do momento que a sua empregada doméstica não teve a comunicação correta, ou ela vai ficar dependente de você o tempo inteiro te perguntando, ou ela vai fazer do jeito que ela achou que era para fazer, e aí você vai achar que está errado, ou ela não vai fazer, com medo de errar. E
todas esses não fazeres, ou fazer errado, ou ficar te perguntando o que é para fazer, são aquelas irritações que vão enchendo o seu potinho. E a partir do momento que essas irritações vão enchendo o seu potinho, é daí que começa o problema de você ter esse pote. Chegou lá, encheu. A partir do momento que ele encheu, ele explodiu no sentido de você ir falar com a sua empregada doméstica e ela já de um jeito que não é um jeito, né, empático de conversar, e aí você já vai ser ríspida com ela, ou você já vai querer até demitir essa sua empregada doméstica. E aí, de repente, você vai pensar, e aí vai contratar outra. Ok, começou ali no mesmo processo, fazendo as mesmas coisas, e o que vai acontecer? Essa empregada doméstica vai ficar com você por um tempo, mas dali a pouco, lá vai você demitir ela de novo, e você vai pensar, poxa vida, eu não consigo uma pessoa que atenda aqui o que eu estou precisando. E aí eu te pergunto, se você se encaixa em algum desses módulos de patroa que eu comentei aqui, do A, do B e do C, será que é a empregada doméstica que não está conseguindo entregar um trabalho, ou será que é você que não está conseguindo passar para ela o que ela precisa fazer? Então, é importante, sim, é importante você pensar, é importante você colocar, a partir do momento que você entende que precisa ter essa comunicação, de você colocar essa comunicação em prática. E é essa dica aqui que eu quero dar para você, como que você vai passar essa comunicação de uma forma empática para sua empregada doméstica, que ela entenda, porque você pode até estar pensando que está falando do jeito correto, e de repente não está. E nesse erro do achar que está falando correto, é que vem o mal-entendido, tá bom? E quando eu falo de você ter o mal-entendido, o que eu estou falando aí? Eu estou falando de você não ter essa boa comunicação no sentido realmente da sua empregada doméstica não entender o que você falou. Então, você ter uma comunicação clara, uma comunicação empática, você explicando para a sua empregada doméstica o que você quer e como que você quer que isso seja feito, é importantíssimo. E eu vou dar um outro exemplo aqui para você, que aconteceu comigo aqui na minha casa. Não, vou dar esse exemplo da minha casa, não vou dar um exemplo, sabe de quem? Vou dar um exemplo da Sandra, que foi uma patroa que capacitou a Gil aqui comigo, a empregada doméstica dela. E o que a Sandra estava me contando? A Sandra estava falando que realmente ela sempre teve um bom relacionamento com a Gil, nunca foi um problema, mas que ela não olhava para a Gil como ela olha, por exemplo, para os funcionários dela da empresa, para os colaboradores dela, no sentido de dar um retorno, no sentido de conversar com a empregada doméstica dela, como ela conversa com os colaboradores. E dá atenção para essa empregada doméstica, como ela dá atenção para os colaboradores dela. Porque ela não quer um resultado bacana lá na empresa dela, ela não quer que esses colaboradores entreguem cada vez mais para ela. E dentro de casa, ela não enxergava a empregada dela como essa colaboradora, que se ela desse ali uma atenção para ela e que ela tivesse uma boa comunicação no sentido de passar exatamente o que ela está querendo, que ela ia ter o retorno que ela tem dentro do ambiente corporativo dela, que ela ia ter dentro de casa. Então, a partir do momento que ela fez o curso e que ela teve essa orientação, porque eu oriento não só a empregada doméstica, eu oriento a patroa também, porque de nada adianta eu fazer uma super gestão com a sua empregada doméstica, ela sair daqui tinindo e você simplesmente, de novo, deixar ela tocar o barco sozinha. Ela vai estar sozinha, de novo. Então, né, eu vou colocar aqui para você, não é que você vai ter que ficar o tempo inteiro com ela, porque a qualidade do que você fala com a sua empregada doméstica é mais importante do que o tempo que você gasta com ela. E aqui, então,
só para concluir, então a Sandra comentou que depois que ela enxergou, que ela compreendeu quão importante era ela também ter um olhar diferente para a empregada doméstica dela, para que essa empregada doméstica entregue para ela algo diferente, a vida dela mudou. Ela tem uma outra realidade agora dentro da casa dela, onde ela tem uma empregada doméstica que ela tem uma ótima comunicação, que ela dá um retorno para essa empregada doméstica com feedbacks negativos de uma forma certa e com elogios no momento certo. Então, isso é muito importante. Isso tudo é comunicação. Você saber a hora de pedir, você saber a hora de elogiar e você saber a hora de colocar o que você não está gostando, né? Então, tudo isso é muito importante para você ter dentro de casa uma empregada doméstica com mais responsabilidades e sabendo o serviço que ela precisa te entregar. Porque é o que eu disse, a empregada doméstica não vai adivinhar o que você quer, ela não vai adivinhar como você gosta do serviço se você não mostrar para ela, se você não comentar com ela, né? De repente você deixa, não, Fabi, não, eu deixo ela fazer do jeito dela e tudo bem, se eu não gosto, eu deixo passar, e aí você volta naquela patroa, que é a patroa A, que não fala o que não está gostando. E aí vai ficar insatisfeita e daqui a pouco vai se desentender aí no sentido de ficar aí tão irritada e falar, né? Porque uma coisa é você chegar no seu banheiro um dia e ver que ela misturou ali todos os cremezinhos que você tem separados das caixinhas. Aí você fala, putz, nossa, ela misturou, deixa eu arrumar aqui de novo. Mas isso quando acontece com muita frequência, aí você fez uma, você fez duas, você fez três, na quarta vez você já tá falando, pelo amor de Deus, não é possível que eu vou ter que mexer nessas caixinhas aqui de novo. E aí é que entra a má comunicação, porque se você já tivesse conversado com a sua empregada doméstica, explicado para ela, falar, olha, Maria, aqui, essa caixinha é uma caixinha que eu guardo os meus cremes de rosto. Nessa outra caixinha são os cremes de corpo. E eu não gostaria que elas se misturassem, porque para mim é mais fácil, mais prático eu deixar tudo separado, porque eu tô sempre correndo, e para mim, na hora que eu pego aqui, eu nem olho direito, eu já sei que tá nessa caixinha, eu pego ali. Então, quando mistura, para mim fica complicado. Então, quando você, olha como é diferente quando você coloca de uma forma correta como que você quer que a sua empregada doméstica faça as coisas, do que simplesmente falar para ela, olha, não mistura esses cremes aqui, não é assim que se faz, você está guardando errado. Então, você ali só simplesmente falou que ela está guardando errado. Ela se conectou com você? Não, ela não se conectou com você, ela simplesmente vai continuar fazendo do mesmo jeito, porque ela não entendeu por que você quer que não misture os cremezinhos. Então, quando eu falo aí dessa boa comunicação, é disso que eu estou falando. Você pensar no momento que você vai conversar com a sua empregada doméstica. Primeiro, vamos lá, que essas dicas vão valer para você já colocar em prática com a sua empregada doméstica amanhã. Se ela não trabalha de sábado, põe em prática já na segunda-feira, tá bom? Vamos falar de boa comunicação e eu quero ver você colocando em prática na segunda-feira essa boa comunicação aí com a sua empregada doméstica. Quando eu falo de comunicação, de uma boa comunicação, primeira coisa que eu falo aqui para você, não fale muitas coisas ao mesmo tempo com a sua empregada doméstica. Se você chega para ela e fala, eu não estou gostando do jeito que você está limpando a sala. Eu não gostei que você chegou na semana passada atrasada. E depois você ainda fala assim, olha, você pode passar ali essa roupa que está acumulada na lavanderia? Sabe o que acontece? A roupa acumulada na lavanderia, ela até vai dar um jeito. Agora, que você não está gostando da faxina e que ela está chegando atrasada, ela já desconectou.
porque você deu muita informação junto. Não dá para ter multi-informações de uma única vez. Então, separe o que você vai falar com ela, porque é isso que eu falo, você não pode deixar acumular. Deixou acumular, ferrou. E também não vale, não vale ir falar com a sua empregada doméstica só para reclamar, tá bom? Isso daí ela também desconecta com você, porque daí você vai falar com ela, ela fala, ai meu Deus, lá vem ela reclamar de mais alguma coisa. Então, não fique só reclamando. Eu acho muito importante aqui, acho não, é muito importante que você também elogie. Se essa empregada doméstica está na sua casa, se você está com ela, é porque alguma coisa boa ela tem. Então, elogie as coisas boas, reconheça as pequenas conquistas dela. Isso dá tanta energia, isso traz para ela uma motivação tão bacana. Então, vamos lá. Não fale muitas coisas ao mesmo tempo, porque ela vai de repente pegar só a última coisa que você falou, mas as primeiras ela já vai desconectar, tá bom? E quando você for conversar com a sua empregada doméstica, seja específico no que você quer. Quando você fala para ela, olha, o liquidificador tá sujo, precisa limpar. Ela falou, tudo bem, eu vou ali, passo uma bucha e limpo. Quando você explica de uma outra forma, você coloca o que você está querendo, explica o motivo do que você está ali questionando com ela, é outra coisa. O entendimento dela é completamente diferente. Então, em vez de você falar com ela, olha, esse liquidificador tá sujo, limpa. Você vai falar com ela. Olha, no final de semana, eu peguei o liquidificador e eu vi que ele estava sujo. Então, o que você tem aqui? No final de semana, você especificou quando aquele acontecimento, quando você notou o que aconteceu, né? Então, no final de semana, eu percebi que o liquidificador estava sujo. O liquidificador estava sujo é o motivo do problema que você está falando com ela. E aí você vai explicar por que ela precisa limpar o liquidificador. E aí você fala, sabe o que é bacana? Esses liquidificadores, quando a gente lava, ele até fica limpo aqui no copo, mas olha embaixo. Quando a gente lava e ele não seca direito e a gente não tira aqui essa borrachinha que fica aqui embaixo, ela fica molhada e vai dando tipo um lodo aqui ou vai juntando até sujeira. E aí você vai tirar aquela borrachinha, vai mostrar para ela, vai falar, tá vendo? Olha essa borrachinha. Aí, quando essa borrachinha ela não foi bem limpa, ela vai juntando esse lodo, vai ficando sujo. Isso não é legal, porque isso pode até contaminar o que a gente está usando aí do liquidificador. E aí ela entendeu, você explicou para ela como que tinha que ser feita essa limpeza e por que essa limpeza tem que ser feita, né? E aí você vai fazer o seu pedido, né? E sempre, sempre, sempre no final faça um pedido. Fazer um pedido é muito importante. E aí você vai falar para ela: olha, será que você pode deixar, por exemplo, num dia, pega um dia que você está aqui, que você sai à tarde, saiu à tarde, antes de você ir embora, deixa essa borrachinha aqui numa água com detergente. Aí no dia seguinte você vai pegar ela, passou uma água, e aí você seca ela bem seca e volta para o liquidificador. E é bacana você fazer isso, tipo, de 15 em 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, porque daí, assim, ela vai se manter mais limpa, e quando você precisar limpar, a sujeira vai sair muito mais fácil, porque não está acumulada. Então, o que você colocou ali? Você especificou o tempo, porque não adianta, outra coisa que desconecta. Você falar para ela, ai, todo dia eu pego esse liquidificador sujo, ou, nossa, toda vez esse liquidificador tá sujo. Aí ela vai pensar, poxa, mas de repente ela pegou esse liquidificador sujo uma vez, duas vezes, ela tá falando que é todo dia, toda hora, já desconecta com ela. Então, seja específica no que você quer falar com a sua empregada doméstica. Então, eu especifiquei. No final de semana, o liquidificador estava sujo. E aí eu expliquei que é importante limpar, por que é importante limpar, e fiz o meu pedido.
Você pode deixar, então, esse liquidificador, fazer uma limpeza nele mais detalhada, de 15 em 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês? Então, você percebe como é diferente quando você tem essa comunicação mais clara e mais empática, e aí sim a sua empregada doméstica vai entender por que que você está falando com ela, e ela vai, a partir desse momento, não só limpar o liquidificador porque você mandou, mas porque ela entendeu por que que é importante ela se dedicar ali uns minutinhos a mais para limpar aquele liquidificador, né? E ela vai pôr ali na programação dela, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, fazer uma limpeza mais detalhada no liquidificador. Então, quando eu falo para você, a boa comunicação é a chave de ouro dentro de uma relação, inclusive com a sua empregada doméstica, isso vale, tá? E outra coisa que eu quero falar com você aqui é o seguinte: não deixe de falar com ela, não deixe passar, desculpa, não deixe passar muito tempo para falar com ela alguma coisa que está te incomodando. Então, se, por exemplo, ela está chegando atrasada, né? Ela chegou atrasada aí na semana, né, nessa semana, hoje é sexta-feira, ela chegou atrasada na terça-feira, na quinta-feira, ou no máximo na sexta, você já tem que estar falando com ela, né, e perguntando, explicando, entendendo o motivo dela, por que que ela chegou atrasada, mas não deixe para a semana que vem, porque a partir do momento que você deixa para a semana que vem, ela também começa a se desconectar. Ela vai falar, poxa, mas será que eu cheguei atrasada mesmo e tudo? Então, sabe, é importante você não deixar passar muito tempo. E isso aqui eu falo porque... E outra coisa também que desconecta. Se ela chegou uma, duas vezes atrasadas na semana, não adianta você falar, olha, você está chegando todo dia atrasada. Aí ela vai voltar a pensar, poxa, mas eu só cheguei atrasada um dia na semana, por que que ela está falando que eu cheguei todos os dias atrasada? Então, seja específica, né? Na semana passada, você chegou na terça-feira, ou chegou uma, não precisa nem especificar o dia da semana. Então, na semana passada, você chegou uma, duas vezes atrasada, e aí vem a empatia. Tá acontecendo alguma coisa? Será que eu posso te ajudar? E aí você vai escutar o que a sua empregada doméstica tem para falar. Não julgue. Troque o julgamento pela curiosidade. Isso é muito importante para você entender o que está acontecendo com a sua empregada doméstica. Tenha empatia ao conversar com ela. Então, você vai perguntar, e aí ela vai te contar por que que ela atrasou. E, se de repente for algo que você possa ajudar, ajude. Veja se de repente você falar para ela, olha, isso é um problema. Será que se você então chegar uma hora mais tarde aqui em casa e sair uma hora depois, vai te ajudar? Se não for um problema para você e para sua empregada doméstica for uma solução, faça isso por ela. Você vai ver como ela vai ficar agradecida, você vai ver como ela vai se sentir ali privilegiada, falar, poxa, ela está pensando em mim. Olha que bacana, né? Então, quer dizer, você teve esse olhar para sua empregada doméstica. E eu falo isso porque eu tive aqui na minha casa uma experiência que foi o seguinte: a Verinha tinha um horário que ela chegava em casa. Quando os meus filhos começaram a ir para o colégio na parte da manhã, eu falei para ela, Verinha, será que você consegue chegar às 7 da manhã aqui em casa para me ajudar com as crianças e colocar aí, fazer o café da manhã e me ajudar com eles na parte aí antes de ir para o colégio? E ela falou que sim, que podia vir. Eu falei, então tudo bem. E eu, em momento nenhum, perguntei mais nada para ela. Então, tinha dia que ela chegava no horário, tinha dia que ela não chegava no horário. O dia que ela não chegava no horário, eu via que ela não rendia tanto, porque ela ficava assim, sabe quando você vê que a pessoa está mais cansada? E aí eu fui perguntar para ela, eu falei, Verinha, você não está chegando, né, no horário que a gente combinou e tudo, tá acontecendo alguma coisa? E aí ela falou, Fabi, o que acontece é o seguinte, para eu estar aqui na sua casa às 7 da manhã, eu tenho que pegar um ônibus às 4. Aí eu pensei assim, caraca, não é que ela vai acordar às 4, ela tem que pegar o ônibus das 4 horas da manhã. E aí eu falei, de jeito nenhum, volta para o seu horário normal e vamos manter do jeito que tá. Tá certo que seria até
Nossa, eu acho que desumano, né? Eu falar para ela, tudo bem, fica aí, eu preciso que você chegue às 7, eu quero que você chegue às 7. Mas é lógico, assim, eu não falei isso e falei para ela, eu dei a liberdade para ela dela voltar a fazer, né, o horário dela antigo, porque realmente não ia fazer a Verinha acordar 4, acordar não, pegar um ônibus às 4 da manhã para estar aqui na minha casa às 7, né? Então, quando eu falo isso para você, é isso que eu estou te falando. Olhe para sua empregada doméstica, pergunte para ela o que está acontecendo antes de julgar, antes de você pensar, olha que falta de comprometimento, que eu poderia ter pensado isso, né? Nossa, essa empregada é completamente descomprometida. Nossa, olha, me deixa na mão toda hora. E de repente você não sabe se ela está com um problema, de repente você não sabe se é a distância de onde ela mora para onde, né, ela trabalha, você não sabe o que está acontecendo, então não julgue, troque o julgamento pela curiosidade e, se for possível você ajudar, ajude, proponha para ela, dê algumas opções para tentar ajudar essa sua empregada doméstica, para que ela não fique tão corrida, porque você já pensou, eu não sei você, mas assim, quando você tem uma hora para chegar, que você tem que ali bater o ponto, e que você, por algum motivo, está atrasada, e que você vê que você vai chegar fora do horário no trabalho, você já não chega no trabalho esbaforida, porque você já está ali correndo, você já está nervosa, você já chega ansiosa naquele trabalho, porque você precisa bater o ponto. E a empregada doméstica é a mesma coisa. A partir do momento que você não dá liberdade para ela, que ela não tem, ela sabe que ela não tem liberdade de conversar com você, de te explicar algum motivo e de repente conversar para tentar chegar num bem bolado que fique bem para você e bom para ela, que fique bom para você e bom para ela. É isso que acontece, de repente ela vai chegar aí atrasada, e você vai ficar irritada, ela não vai conseguir te falar porque ela não tem liberdade de falar com você. Então, não faça essa pressão na sua empregada doméstica se você souber o que está acontecendo. Não vou falar que todas são comprometidas, existem empregadas domésticas descomprometidas, existe sim. E aí é o caso de você entender, a partir do momento que você entendeu que aquela empregada doméstica não é comprometida, mas não é comprometida porque você já conversou, porque você já entendeu, porque você já deu chance, porque você se mobilizou ali para fazer alguma coisa diferente. Então, de novo, não julgue antes de entender o que está acontecendo. A experiência que eu tenho aqui, né, com as minhas alunas, é sempre de que ali elas estão sim tentando chegar, às vezes acontecem alguns imprevistos, tem hora que elas têm ali e elas entendem, na verdade, a importância, depois que elas, né, fazem aí o curso, a importância desse comprometimento, a importância do trabalho dela para a casa que ela trabalha, para a família que ela trabalha. Então, se ela sabe que ela precisa chegar no horário, porque o patrão dela, a patroa dela precisa sair para trabalhar, ela vai ter esse comprometimento. Imprevistos acontecem com todo mundo. Então, uma vez ou outra, se precisou chegar mais tarde, se precisar, de repente, até faltar, se ela é uma empregada doméstica comprometida, se ela é uma empregada doméstica que não chega atrasada e que faz ali, cumpre o serviço dela conforme você está esperando, eu tenho certeza que se um dia ela precisar faltar e que se um dia ela chegar atrasada, não vai ser um problema para você e você não vai colocar ali irritação no potinho, porque não é um motivo para você encher o potinho de irritação, né? Então, o que eu queria falar com você hoje de boa comunicação é isso. Coloque em prática essa comunicação já amanhã, na segunda-feira, o dia que a sua empregada doméstica estiver aí com você. E eu tenho certeza que essa comunicação, essa boa comunicação, e você colocando do jeito certo, se está acontecendo alguma coisa aí, ela vai te ajudar. E aí depois você volta aí e me conta o que aconteceu nesse período aí que você vai estar fazendo essa mudança no jeito de falar com a sua empregada doméstica.